8h04, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro. Começa agora mais uma edição do TV Mar News. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que você acompanha também o nosso programa ao vivo pela internet, no endereço muito fácil, www.gazetaweb.com, também na nossa página no Facebook, através do YouTube e também utilizando o aplicativo da TV Mar. Baixe o nosso aplicativo, é de graça e assim você consegue acompanhar toda a nossa programação de onde você estiver. E nos ajude a construir o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que já estão aí na telinha para você. 8h05, daqui a pouquinho uma entrevista muito legal com o secretário Antônio, secretário que está à frente da pasta da agricultura, fazendo um trabalho muito legal, um trabalho que só está começando. A gente vai conversar com ele já já, ele que já está aqui nos estúdios da TV Mar. Mas antes, vamos ver as manchetes do portal Gazeta Web, o maior e melhor portal de notícias de Alagoas. Olha aí, infelizmente, logo na manchete, notícias da página policial. Polícia Militar registra 3 assassinatos em menos de 24 horas na região metropolitana de Maceió. Os crimes ocorreram no bairro Cidade Universitária e também em Paripueira. Agora, atenção você, pai, educação. CEMED inicia pré-matrícula de novos alunos, hein? Começa hoje, então atenção, é importante se programar, todos os detalhes estão aí na Gazeta Web. Agora vamos para essa notícia aqui que tem azulino bravo, viu? O CSA empatou com o time lá de Boca da Mata, Santa Rita, em 2-2. E tem gente dizendo que como é que chama isso, meu querido Márcio, que é torcedor de futebol? Na pré-temporada, muita gente não correu e aí diz que o time do CSA está pesado. Será que é verdade isso? Não sei, mas que precisa dar uma melhorada, precisa urgentemente um investimento alto e os resultados ainda não vieram. Mas tudo bem também, né, gente? É que o torcedor é exigente, né? 2 empates, está precisando de uma vitória. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para o estúdio agradecendo mais uma vez ao Josiel, que está aí no comando, no switcher, ali naquela que a gente chama de nave da informação. E eu tenho muito prazer agora de conversar aqui com o secretário da SEAGRA, Antônio Dias Santiago. Secretário, eu quero lhe dar bom dia e fazer uma colocação. Muita gente, como eu, imaginava que o senhor estava mais tempo no cargo, mas na verdade é o início de um trabalho, né? O senhor assumiu em outubro passado, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. De fato, vamos completar agora, né? 90 dias à frente da nossa Secretaria de Agricultura, Pecuária, Piscicultura e Aquicultura. É uma secretaria grande e eu tive o prazer de ser convidado para integrar o time do governo e vamos tentando, implementando algumas ações importantes para o nosso setor agropecuário do estado de Alagoas. Secretário, aproveitar a sua presença também e vou pedir para o senhor fazer uma apresentação. Eu sei que o senhor tem uma vasta experiência nesse mundo tão importante que é o mundo do agronegócios, né? O senhor tem uma vasta experiência, mas queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente. Bom, eu sou agrônomo, formado pela Universidade de Brasília. Meu primeiro emprego foi aqui no estado, em Penedo, pela Embrapa, onde até hoje eu sou empregado, eu sou o pesquisador dela. E aqui no estado eu fui cedido para a empresa de pesquisa agropecuária, EPEAL, que era uma empresa que tinha a missão gerar e adotar tecnologias para o estado de Alagoas. Fui diretor técnico, diretor-presidente e também coordenei os trabalhos da Embrapa aqui no estado de Alagoas por 11 anos. Isso aí me permitiu conhecer com detalhes do nosso setor, tanto os problemas como também o potencial. Na minha avaliação, nós temos mais potencial do que problemas,
Precisamos fazer aí algumas ações, implementar algumas ações para que a gente consiga atenuar esses problemas, aliado nesse potencial muito grande que nós temos. O que o senhor pode destacar para a gente, secretário, como meta, como prioridade, acho até para dizer isso, agora em 2018, que é um ano que promete muito, né? É um ano desafiador na minha carreira com minha equipe lá da Secretaria da Agricultura. Poderia colocar duas vertentes que estão ainda em gestação. Uma é a parte de diversificação do nosso setor sucroenergético. Tá? Nós sabemos que existe uma quantidade muito elevada de terras que hoje não estão sendo exploradas economicamente com a cana-de-açúcar, que é um principal ainda produto do nosso estado. Nós temos que diversificar como? Através de grãos, através de fruticultura, mesmo a pecuária, tanto a leiteira como a de corte. Esse vai ser um desafio. O que nós vamos trabalhar? Já existe um embrião, mais a parte de grãos, com soja e milho. Mas a nossa pretensão é aumentar também nisso aí para feijão, tanto o nosso feijão, que nós chamamos de feijão de arranco, como o nosso feijão de corda. O arroz precisa também integrar essas outras duas que nós estamos trabalhando, milho e soja, que tem uma razão por ter sido escolhido no projeto piloto, mas também a fruticultura e o arroz. E na parte do nosso sertão, o canal do sertão. Então, há uma preocupação muito grande da nossa secretaria em como nós vamos nas áreas propícias, porque nem todas as áreas que margeiam o nosso canal do sertão são aptas para a irrigação. Então, nós temos que ter uma convivência com o semiárido, com a seca. Isso aí nós não vamos conseguir mudar, essa condição, isso é nata da nossa região. Então, temos que ser eficientes nisso aí também, mas também saber o que e como explorar nas áreas que são passíveis de irrigação. Então, para amanhã mesmo, nós estamos indo com uma equipe, vamos reunir com colegas da Embrapa também, já que a Embrapa tem uma unidade em Petrolina, que é exclusiva para trabalhar com o semiárido, tanto que a Embrapa Semiárido, lá de Petrolina, e vamos já desenvolver algumas ações com tecnologias já passíveis de serem adotadas pelos nossos agricultores familiares e vamos ver como é que nós vamos trabalhar nesse aspecto. Então, esses dois são os desafios principais para esse ano de 2018. E o senhor tendo sucesso nessas duas áreas, certamente vai ser fantástico para o desenvolvimento da nossa economia, ainda mais quando a gente fala, né, de agricultura familiar. A gente sabe o tamanho da importância que a agricultura familiar tem em Alagoas e no nosso país, né? Quase 70% daquilo que a gente consome vem da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar tem uma prioridade, sem esquecermos o agronegócio também, que é muito importante. Para você ter uma ideia, nós importamos ainda quase 90% de arroz. Nós temos ali o Baixo São Francisco com um potencial muito grande. Nós importamos milho, e o milho não só para a alimentação humana, mas também para a alimentação animal. Vamos falar, mas o animal, a questão do leite é essencial também para garantir a sustentabilidade, a saúde, né? Principalmente da população de menor poder aquisitivo. O leite é extremamente importante nesse contexto. Nós temos aí algumas ações, né, de alevinos no sertão, tenho visto também até a questão do arroz também, que vai bem, né, nesse começo, né, secretário? Eu percebo o senhor otimista e eu acho que há motivos de sobra para isso, né? Sem dúvida. Os alevinos é uma parte importantíssima, onde também o objetivo maior é garantir uma renda e alimento também para uma população do campo menos favorecida. Então, nós temos duas bases de produção de alevinos, uma aqui na Grande Maceió, em Rio Largo, e a outra já em Piranhas,
onde nós conseguimos atender de uma maneira razoável, poderemos aumentar, e isso também só é possível graças a parcerias também com essas prefeituras onde nós estamos, onde eu coloquei de Rio Lago e Piranha, onde nós conseguimos uma produção ano passado de quase 2 milhões de alevinos. E há uma demanda muito maior. Então, nós estamos vendo, isso também é caro, a parte de alimentação desses alevinos, né? Mas quando se dá distribuição para os açudes, para outros ambientes, nós esperamos dentro de 6 meses já uma produção de peixe, principalmente de tilápia, que vai aumentar a renda e também ajudar na alimentação desses agricultores ou criadores familiares. Secretário, quero agradecer demais a sua presença. É claro que é o início de um trabalho, mas acho muito importante a gente começar a semana fazendo esses esclarecimentos para os nossos telespectadores. Em nome aqui de todos nós fazemos a TV Mar, lhe desejo boa sorte, leve um abraço aí à nossa equipe. Da nossa equipe para a sua equipe. Muito obrigado. Se eu pudesse escolher uma pessoa, eu escolhi o Ronaldo, que faz um trabalho lá na comunicação muito legal e a gente gosta muito de estar perto dele, sempre proativo no sentido de executar aquilo que os alagoanos precisam. Sorte para o senhor e um grande ano, né? Afinal de contas, é só o início de um trabalho. Muito obrigado. De fato, o Ronaldo vem ajudando a gente a divulgar, e essa parte é importante também, as ações da nossa pasta. E espero em breve, daqui 3, 6 meses, ser convidado novamente e aí já poder pontuar alguns resultados obtidos da nossa secretaria. Maravilha, muito obrigado pela presença, excelente semana. Vamos fazer o seguinte, gente, eu vou chamar o Videlan Araújo, que já está ao vivo no início do programa. Viu aí, Videlan, quanta coisa legal o secretário Santiago trouxe para a gente. E eu te digo uma coisa, Videlan, trabalho não falta, nem para você, né? Bom dia, boa semana. Ô, meu querido Mauro Vedequim, Flávio Santos, aqui conosco nas imagens, a equipe técnica da TV Mar Canal 25. Mauro, uma ótima semana para você, tá certo? Acompanhei atentamente o posicionamento do secretário e eu acho muito bacana quando se tem essa iniciativa sendo propagada para a população. Estamos numa segunda-feira, começando e com muitas notícias relacionadas também ao âmbito de interesse público. Nós estamos na porta do Instituto Médico Legal Estácio de Lima, já para trazer a principal informação, né? Mais de 20 corpos, pelo que chega aqui para a gente, estão amontoados aqui no Instituto Médico Legal Estácio de Lima, diante de um processo que ainda não foi confirmado oficialmente de paralisação dos servidores. Desde a última sexta-feira, alguns familiares têm vindo aqui ao IML para saber uma previsão de liberação dos corpos e, com isso, como essa liberação está acontecendo de uma maneira muito lenta e se é que está acontecendo também durante o final de semana, porque as informações que chegam são informações desencontradas aqui para a gente, o que dá para perceber é que tem muitos familiares na manhã desta segunda-feira aqui na porta do IML querendo saber informações para a liberação desses corpos. Eu conversei agora há pouco com pessoas ligadas ao IML, Instituto Médico Legal Estácio de Lima, e não tive nenhum tipo de informação concreta a respeito dessa condição. A única coisa que me passaram foi que o procedimento na condição de atendimento da população está sendo mantido, mas a liberação dos corpos ainda é um processo que alguns familiares reclamaram para a nossa reportagem desde que nós chegamos aqui no local. Inclusive, um cidadão que está desde sábado tentando a liberação do corpo de sua irmã, que ainda continua aqui no Instituto Médico Legal. Ele passou, inclusive, para a nossa reportagem que o que se colocou para a família nesse momento é que existe poucas pessoas para dar andamento a esse processo, um processo de liberação dos corpos. E isso, claro, amplia a dor dos familiares, que vem constantemente aqui na porta do IML para querer saber informações, para querer saber das vítimas, querer saber realmente como é que pode ser feito para, pelo menos de uma maneira digna, enterrar aquele familiar, né? Muita gente aqui no local já tem buscado informações, mas ninguém fala a respeito desse assunto. Nós tentamos também contato com o pessoal aqui da administração, mas apenas alguns servidores se limitaram a falar com a gente a respeito dessa paralisação, que pelo menos está prejudicando aqui já uma boa parcela da população diante desse papel relevante que o IML tem nesse processo de liberação dos corpos para que as vítimas possam ser sepultadas, né? Algumas pessoas chegaram, inclusive, desde que nossa reportagem parou aqui no local para poder conversar conosco. Existe outro processo
processo também que a família muitas vezes tem algum tipo de despesa, um determinado tipo de despesa, que acaba sendo uma despesa extra para a liberação dos corpos. Por exemplo, as funerárias, elas cobram R$400 para poder fazer o processo de formol para preservar o corpo da vítima. Alguns familiares aqui no local, deixa eu conversar aqui rapidamente com o pessoal. Obrigado, viu, Flávio, pelo apoio de sempre. Até porque é um momento, nós estamos ao vivo pela TV Mar Canal 25, momento de conversar com alguém da família aqui rapidinho. Deixa eu pedir aqui a acessibilidade. Qual é o nome do amigo? Bom dia. É Paulo Sérgio. Paulo, você está com alguém aqui dentro? Tô com a minha mãe aí. Desde quando? Desde de sábado pro domingo, ela faleceu 1h58. Até a data de hoje ainda não saiu do ML. E o que é que eles passam para você? Desde quando você está tentando, desde esse período, está tentando a liberação dos corpos? O que é que eles passaram para você? O que ele passa é que dizendo que o ML está superlotado. Ontem só foi liberado em torno de 6 corpos e hoje, de ontem para hoje, ainda tem 21 corpos, sem contar o que fechou 6 horas da noite até a data de hoje. Agora, o que é que acontece? Tem corpo aí que está com 24 horas já. Aí, o que é que está acontecendo? R$400 para fazer, botar o formol. A gente, ser humano, já está sacrificado para fazer um sepultamento. Aí, por conta de diligência do ML, a gente tem que fazer isso. Quer dizer, tem gente aqui que está fazendo cotinha para pagar como é o nome aqui? O formol. Quer dizer, uma dor muito maior para você que está querendo, nesse momento, apenas enterrar sua mãe com dignidade, né? Aí quer dizer, o que é que acontece? A gente já está passando por uma situação dessa ruim e ainda apelar para os outros, pedir ajuda a um e a outro para arrumar esse dinheiro para dar um formol. Que o hospital tem a obrigação de fazer isso, porque erro foi do hospital, certo? Quer dizer, quando precisa um voto, quando precisa uma coisa, vem atrás da população. E a gente já está desse jeito aí. Eles passaram alguma previsão de liberação do corpo da sua mãe? Hoje, depois que, desde ontem que a gente vem dando entrevista e bulindo com a reportagem, é que eles estavam dizendo que ia tentar ver se liberava esses 21 corpos que estão de sexta-feira até ontem, vai ver se libera hoje. Quer dizer, isso é uma falta de respeito com a população brasileira, pô. Isso aí a gente já está cansado disso aí. Agora faz uma maquiagem, o governador diz que está tudo bonitinho, festa aí. O brasileiro, a população jovem, estão se iludindo com festa, certo? Que não fundamenta depois, estão sofrendo a consequência. Quer dizer, estão fazendo essas coisas bonitinhas e a gente nessa situação difícil. É o depoimento de um familiar que está aqui nesse clima de muita dor. Só te desejo que Deus te conforte, tá certo? Nesse momento, que eu sei que a única coisa que você quer realmente é enterrar a sua mãe. Boa sorte. E nós da TV Mar Canal 25 estamos acompanhando as informações. Eu que agradeço. As informações são desencontradas nesse momento no aspecto do que vem de dentro para fora, mas alguns familiares já se encontram aqui na porta esperando. Observe que o conjunto começou a ganhar mais corpo. Isso são os familiares que esperam a liberação dos corpos, que desde sexta-feira alguns corpos aqui, os números precisos a respeito dos corpos presentes aqui no IML, nós não temos como passar. A informação que chega em primeiro momento para a gente aqui são 21 corpos, outros já informam que são 24, mas o que é certo é o seguinte: passou daquela porta que o Flávio está mostrando ali, o mau cheiro já é um mau cheiro perceptível nessa condição. Aqui onde nós estamos no lado de fora não, mas lá dentro já dá para sentir sim um certo mau cheiro, um ambiente muito ruim, um ambiente diferente daquilo que nós estamos acostumados aqui ao ar livre, respirando um ar realmente, pelo menos nesse momento, um ar que não traz nenhum tipo de diferença em relação a outras localidades. Mas lá dentro o processo realmente fica bem diferente a respeito dessa condição. E só nós esperamos aqui, Mauro Wedekind, que a solução venha, que o ML possa se posicionar ainda hoje a respeito desse atraso, ou pelo menos num processo lento de liberação de alguns corpos aqui do Instituto Médico Legal Estácio de Lima. Eu vou ficando por aqui nesse primeiro momento no TV Mar News com imagens de Flávio Santos. Daqui a pouquinho, de outro ponto da cidade, nós vamos trazer mais informações ainda nesta edição do TV Mar News. E apesar de tudo, Mauro Wedekind, ótima semana para você. Tá certo, Videlan, muito obrigado. Vale a gente relembrar, né, Videlan, que há uma obra em andamento da construção de um novo IML. Há quanto tempo? Salvo engano, Videlan, não sei se você tem essa informação, faz 6 anos que essa obra vai. Se essa obra tivesse pronta, estaria tudo certinho. Parece que finalmente a obra voltou a andar. Mas o fato é, tem lá um novo ML, entre aspas, que não está pronto,
e o resultado é esse aí. Envolve uma série de questões muito bem retratadas pelo nosso querido Vidan Araújo, que hoje está ao lado do repórter cinematográfico Flávio Santos. Vou fazer o seguinte, um breve intervalo e na volta uma entrevista com uma francesa, Alicia Gomes. Os detalhes, é uma entrevista internacional. O Márcio André aqui no estúdio, agora que são 8 horas e 24 minutos, já está em lágrimas, se imaginando estudando francês em Paris e assistindo o jogo do PSG, que hoje é mais Brasil do que francês. Eu volto já já, 8 horas e 25 minutos. Uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. Daí a sua liberdade, pode aproveitar. Beija na boca, tira a roupa. Eu não volto atrás, não volto atrás. Vai, não perde o teu tempo, segue o teu caminho. E daqui pra frente, estou indo sozinho nessa relação. Tá todo mundo ligado. A Laura é do time da defesa. Um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. A felicidade acendeu em Maceió, pelas ruas dá pra ver a cidade se encher de orgulho e alegria. As praças com mais vida, as vidas com mais graça, de noite e de dia. A felicidade é todo mundo ter direito de fazer acontecer. A cidade aqui não para, tá bonito de
de se ver, tá melhor pra se viver. O trabalho cresce, a cidade se renova. Feliz ano novo, feliz Maceió nova. O trabalho cresce, a cidade se renova. Feliz ano novo, feliz Maceió nova. Prefeitura de Maceió. Oito horas 29 minutos, só para fazer um esclarecimento para você que acompanha a nossa programação. Muita gente tem perguntado, Mauro, cadê as imagens do trânsito, as câmeras da SMTT? O problema é lá na SMTT, as pessoas já estão trabalhando no sentido de resolver para a gente poder voltar a exibir para você que está em casa as imagens do trânsito da nossa capital. Ainda não há uma previsão, ao que tudo indica, ainda este mês de janeiro a gente vai poder aí exibir novamente as imagens para vocês. É importante fazer esse esclarecimento, não esquecemos não, continua sendo prioridade a informação ao vivo. Mas vamos mudar de assunto para um tema muito interessante. Eu fiz até um textinho aqui para introduzir essa conversa internacional. Ter uma vivência internacional é dar um salto na carreira profissional. Para atar os cintos e subir no avião rumo a essa experiência, é preciso planejamento e suporte especializado para que essa experiência seja produtiva. Para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer a professora Anícia Gomes. Professora, muito bom dia, é um prazer imenso tê-la aqui conosco. Mas eu acho que a gente tem que começar esse bate-papo com a primeira pergunta, que eu acho que é a seguinte: faz mesmo diferença ir para fora, participar da chamada educação internacional? E já emendo uma segunda pergunta. Está mais fácil fazer isso? Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante e atual. E eu posso dizer que faz muita diferença mesmo, não somente a nível profissional, né? A gente aprende novas formas de trabalhar, novos conceitos, novas organizações, mas também nível pessoal. Então, a gente tem que aprender a conviver com outras culturas, a se integrar melhor, e isso faz com que a gente volte totalmente diferente, né? Realmente é uma experiência de vida, realmente. É muito mais do que só a questão profissional, né? Muito mais. Isso, tanto é que quando a gente faz orientação para que alguém possa ter uma experiência internacional, existe a última fase é a orientação pré-partida, onde a gente vai ensinar a pessoa, olha, não se preocupa com se alguém te oferece uma comida diferente, não se preocupa se você perder seu documento, não se preocupa com, enfim, toda essa parte da vivência no local, né? A gente tem que também orientar, porque isso faz grande diferença lá. E eu posso dizer que quando a gente não volta mais totalmente brasileiro, a gente volta um pouquinho estrangeiro, né? Mas só um pouquinho, porque eu sou 100% brasileira. Professora, me diz uma coisa, o melhor caminho para participar dessa experiência tão importante, né, como a professora nos relata aqui, é mesmo o intercâmbio? Ou uma delas? O intercâmbio é uma forma, digamos assim, mais rápida para que a gente possa participar de uma oportunidade internacional. Hoje em dia, existem vários editais que permitem que você já vá fazer um curso de graduação ou de pós-graduação no exterior. Isso não é mais tão difícil como na época em que eu estava na universidade, por exemplo. Mas o intercâmbio permite que você, aqui, matriculado em uma instituição brasileira, você possa passar 6 meses, 1 ano numa instituição internacional, e aí abre as portas para que você conheça aquele local, tenha uma primeira experiência, um primeiro choque de cultura, veja como é a sua realidade e possa voltar para decidir se você quer realmente vivenciar novamente essa realidade, essa experiência, né? Mas o intercâmbio realmente é a melhor forma para quem não tem muito dinheiro, para quem tem medo, porque existem pessoas, principalmente nós nordestinos, nós temos muito medo de sair de casa.
Isso é uma realidade que eu vejo assim, né? E, então, o intercâmbio vai quebrar esse momento de tensão e vai permitir que você possa ultrapassar essa fronteira. E aí, logicamente, uma vez que você ultrapassa, eu espero que ultrapasse e volte para trazer conhecimentos para a gente. Mas, bom, a liberdade de ir e vir está aí. Você pode ir, não voltar mais, ou ir e voltar, fica ao critério da pessoa que está vivendo essa experiência. É verdade. Professora, me diz uma coisa, para quem está acompanhando a nossa conversa em casa, o que a senhora daria como dica básica para quem quer fazer essa aventura pelo conhecimento lá fora do Brasil? Primeiro de tudo, treinar uma língua estrangeira. Não dá para chegar sem saber nada, É muito né? complicado. Eu acompanho alguns estudantes que querem ir para a Espanha ou para alguns países latino-americanos e que dizem, o espanhol eu me desenrolo. Mas não é tão fácil assim, né? Não é tão complicado. Você vai ser, digamos assim, avaliado por professores em temas que você ainda está se preparando, ainda está aprendendo. Então, a primeira coisa é realmente o domínio do idioma. Quando eu falo domínio do idioma, eu não estou dizendo que você tem que... A gente diz, quando a gente sonha no idioma estrangeiro, a gente já está dominando. Não é esse domínio que eu estou dizendo. É você conseguir se comunicar, porque existem possibilidades de você se comunicar, de você guardar vocabulário necessário para uma sala de aula, vocabulário necessário para uma reunião, vocabulário necessário para conviver com uma pessoa em casa, com uma família. Então, você se prepara para aquele objetivo que você tem, né? E aí facilita muito as coisas. Em segundo lugar, ter a informação necessária para que você possa participar do edital adequado e poder se inscrever e estar com uma candidatura forte, porque hoje a concorrência é muito grande, né? Todo mundo quer ter essa experiência internacional. E, finalmente, você sabendo das informações, se preparar, né? E a primeira coisa que eu digo depois disso tudo é não ter medo de se inscrever, porque nós temos muito receio do não, né? E esse é um receio que nessa área não se pode ter. Você vai receber um não, mas você vai também receber o sim. Eu mesma já recebi não, mas fiquei muito feliz com o meu não, porque depois veio um sim maravilhoso. E aí a gente nem lembra mais do não. Claro. Então é isso, é você se preparar no idioma, estar informado das oportunidades, se preparar para o edital e não ter medo de se inscrever. Professora, eu acho que muita gente também está pensando o seguinte, Mauro, e os destinos? Para onde eu devo apontar? Né? Porque durante muito tempo se falava em Estados Unidos, às vezes Inglaterra, salvo engano, mas hoje me parece que há uma oferta muito maior e também interessante, né? Sim. Os Estados Unidos realmente ainda são aquele grande sonho, não é? E realmente não é tão fácil entrar numa universidade norte-americana. Mas existem possibilidades de você receber orientação e aí facilita esse caminho. Por exemplo, eu mesma trabalho como orientadora do Education USA, que é uma rede de escritórios ligada ao governo norte-americano para facilitar esse acesso à informação. A gente não envia ninguém. A gente dá informação de quais universidades estão recebendo, como fortalecer sua candidatura, enfim, tudo que a pessoa precisa para fortalecer essa possibilidade de ir. Mas não é o único, né? Apesar de eu trabalhar com os Estados Unidos diretamente, eu tenho que chamar a atenção de que realmente não é a única possibilidade. A gente tem o Reino Unido, a França é o terceiro a receber, tem a Espanha, Holanda e até países que a gente às vezes nem imagina. Coreia do Sul está cada vez mais abrindo seu espaço, a própria China, o Japão, né? Tem uma universidade até da ONU no Japão que oferece bolsas para áreas muito específicas, como, por exemplo, o direito do mar, onde praticamente não existe especialista no mundo. Então, eles estão sempre procurando essas pessoas. Bulgária,
África do Sul, enfim, hoje em dia o mundo está... Isso é uma riqueza das universidades, é abrir as portas para estudante internacional, né? Então, isso não tem mais volta, eu imagino, né? Vai ser disso para mais do que isso. E quando eu digo mais do que isso se hoje a gente vê a realidade da educação internacional como um sonho, na Europa... já se diz que um aluno que não teve uma experiência internacional durante sua formação não tem uma formação completa. Puxa vida. Já se diz isso. Então, e já até se ultrapassou essa ideia do intercâmbio, né? Que a gente chama de mobilidade acadêmica, né? Discente ou docente. Então, a gente não está mais nem falando nisso. Quando se trata de Europa e Estados Unidos, está se falando em você fazer um curso, em que esse curso seja válido aqui no Brasil e em um país estrangeiro. Você faz metade do curso no seu país de origem e metade do curso em outro país, né? Eu tenho uma história muito rapidinho para contar, professor. Eu estava em Portugal uma vez fazendo uma reportagem e tocou o telefone da pessoa que estava nos acompanhando. Ela falou em francês, sim, com uma desenvoltura de fazer inveja. Desligou. Dali a pouco, tocou o telefone de novo, ela falando em inglês. Então, naquele momento, foram 3 idiomas. O português, que nós estávamos conversando, o francês e o inglês. Aí eu perguntei para ela, nossa, você estudou? Não, isso faz parte da realidade, que é exatamente o que a professora está dizendo. Professora, só para a gente encerrar, sim, queria lhe perguntar o seguinte, quais são as principais fontes para os alunos buscarem na internet? O que a senhora pode passar para a gente como Perfeito. orientação? Então, nós temos os escritórios oficiais dos países, como o Education USA, que tem um escritório aqui em Maceió, no SESMAC, primeiro andar da Biblioteca Central do SESMAC. Nós temos o Campus France, para quem quer estudar na França, e aí o escritório fica em Recife, mas eles atendem por e-mail, por telefone, e sempre dão as informações pela internet. Nós temos até mesmo uma instituição chamada Hamban, que é para quem quer estudar na China. Não é? Então, cada país, se não tiver um escritório específico para trabalhar com a educação internacional, ele vai ter um departamento, um setor no seu consulado, na sua embaixada, responsável para divulgar as oportunidades. Então, a gente pode entrar no site desses consulados e embaixadas e procurar. Nós temos também no site do Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil, um link relacionado ao DCE, onde ele vai não somente dar oportunidades de estudo, mas de estágio, de trabalho para uma experiência internacional, né? E a CAPES, o site da CAPES. E eu também estou com uma coluna atualmente, né? Você pode colocar lá Alicia Gomes na internet e vocês podem procurar informações. Toda semana eu estarei dando as informações das bolsas que estão saindo. Que legal. Fora, além disso... É no jornal O Dia, é isso? O Dia, no Dia. exatamente, então, no jornal Deraldo, O Dia. Um beijo para você, Deraldo. Muito bela iniciativa, parabéns. Obrigada. Obrigada por ele. É verdade, muito legal. E também tem algumas fundações, ONGs, que trabalham com a educação internacional, como Estudar Fora, Fundação Estudar. Inclusive, a Fundação Estudar, ela também oferece bolsas. Então, assim, realmente, eu digo sempre para os meus alunos, o mundo está explodindo de oportunidades. A gente que tem que se ver nessa oportunidade e se lançar, não ter medo de enfrentar, né? E, lógico, quando a gente chega lá fora, os olhos brilham, a gente fica muito feliz e é um novo mundo, mas eu motivo sempre os meus alunos a voltarem, porque a gente precisa de coisa nova, de informações novas, de novas maneiras de fazer, de viver, de pensar, enfim. Professora, quero agradecer demais a sua entrevista. Muito obrigado pela aula aí sobre educação internacional. A gente vai fazer o seguinte, um breve intervalo e sempre que possível volte aqui à TV Mar. Obrigado. Gente, eu volto já com outras informações. Hoje ainda tem os pitacos do Alexandre Lino, 8h44. Eu volto rapidinho. Até já.
uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. Daí a sua liberdade, pode aproveitar. Beija na boca, tira a roupa. Eu não volto atrás, não volto atrás. Vai, não perde o teu tempo, segue o teu caminho. E daqui pra frente, estou indo sozinho nessa relação. Tá todo mundo ligado. A Laura é do time da defesa. Um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. A felicidade acendeu em Maceió, pelas ruas dá pra ver a cidade se encher de orgulho e alegria. As praças com mais vida, as vidas com mais graça, de noite e de dia. A felicidade é todo mundo ter direito de fazer acontecer. A cidade aqui não para, tá bonito de se ver, tá melhor pra se viver. O trabalho cresce, a cidade se renova. Feliz ano novo, feliz Maceió nova. O trabalho cresce, a cidade se renova. Feliz ano novo, feliz Maceió nova. Prefeitura de Maceió. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%.
Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar Água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. Muito bem, já estamos de volta com o TVMA News na manhã desta segunda-feira, dia 22 de janeiro. Olha só, 8 horas e 50 minutos. Nós vamos exibir agora uma reportagem que mostra uma preocupação, olha só, envolvendo os idosos. Muitos idosos têm sido vítimas de golpes e a Defensoria Pública do Estado está preocupada. Veja. Todo tipo de golpe os idosos têm recebido nos últimos anos, no Brasil inteiro e aqui em Alagoas, em Maceió, não é diferente. A saidinha de banco, muitos engodos, inclusive por telefone, onde captam CPF, contas, até códigos de conta. Até preciso estar alerta. Uma preocupação da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, no Núcleo de Defesa dos Idosos, e nós estamos aqui com uma especialista, defensora pública, a doutora Luciana Faro, e ela vem nos falar sobre outras modalidades mais recentes de golpes contra os idosos. Doutora, como é que está essa preocupação? O que é que temos de novidade em mais desses golpes aí? Olá. Infelizmente, a Defensoria Pública tem recebido muitas notícias. Os idosos vão se queixar de que estão recebendo golpes na rua. Eles trafegando na rua sozinhos, encontram uma pessoa que se diz perdido em Maceió, que não conhece as ruas de Maceió, não sabe chegar no endereço que precisa e pede ajuda a esse idoso. Esse idoso, com boa fé, se propõe a ajudar e se deixa levar pela conversa mirabolante desse estelionatário. É um criminoso, chegando inclusive a ingressar em um veículo com esse casal. Aparece sempre depois também uma mulher que se diz que também vai ajudar, que não conhece, inicialmente não conhece a primeira pessoa, mas acaba revelando que é um verdadeiro casal de criminosos. Eles visitam instituições bancárias. Na semana passada, eu recebi uma idosa que, infelizmente, perdeu R$20 mil, entre saques em conta e entre empréstimo que precisou fazer para poder ajudar, ela achando que estava ajudando. Ele prometeu que iria devolver no final do tal passeio e, quando devolveu para a idosa uma bolsa, afirmou que dentro estava o dinheiro. A idosa, acredito eu, envergonhada e desconfiada de que estava sendo enganada, demorou 2 dias para abrir. Quando abriu, só era papel. Que a gente poderia preventivamente chamar a atenção para os cuidados importantes para que o idoso não fique nessa vulnerabilidade? Primeiro, não fazer esses passeios sozinhos. E se fizer sozinho e for a um banco, pedir ajuda do funcionário do banco. Se não souber operar a máquina, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, o idoso ingresse na agência. O idoso ou a pessoa que não souber, ingresse na agência, não peça ajuda a estranho. Estranho, a gente não recebe bala, não recebe chiclete, não toma refrigerante nem suco, não é assim?
a gente também não pede ajuda a estranho, para que esse estranho não se aproveite da situação. E muitas vezes o idoso está com a senha atrás do cartão, aí entrega e, infelizmente, quando vai ver, forneceu tudo. Não fornecer, por hipótese alguma, informações desde o CPF, documentos, principalmente senhas e cartões eletrônicos. Isso. Quando a gente telefona para uma instituição financeira, que a instituição financeira pede esses dados, geralmente ela avisa que está sendo gravada a ligação, não é assim? Então, e essa é uma ligação confiável. Dessa forma, a gente entende que está dizendo para a pessoa correta mesmo, que não é nenhum criminoso. Outra coisa que a gente... Acontecendo o crime, não demorar a procurar a delegacia, informando a data, o dia, né, e o horário que foi, para tentar recuperar essas imagens. São muitos os golpes, e não é de agora, mas é preciso que todos da família observem bem. O idoso quer se movimentar, quer sair, quer se sentir autossuficiente, mas é preciso estar atento, porque sempre tem alguém de olho em toda a movimentação, principalmente movimentação bancária. Com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar, canal 25 da organização Antônio Melo, na NET. Tá aí. Muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira. Fica muito claro o tamanho da preocupação. Você que convive com o idoso, faça esse alerta, porque muitas vezes não, acho que dá para dizer em 100% dos casos, agem de boa fé. Tem o caso que a gente sabe de uma idosa que emprestou 20 mil reais, a pessoa disse que ia devolver dali a pouco. E de fato devolveu, só que devolveu um saco cheio de papel. A idosa, sem graça com aquela situação, não teve nem coragem de abrir, nem contar para a família. Só que chegou uma hora que precisou do dinheiro, aí teve que contar. Então, esse é só um caso das pessoas que, infelizmente, agem dessa maneira. Faça o alerta, esses casos, infelizmente, como eu disse, têm se repetido. 8 horas e 56 minutos, vamos para a imagem do dia de uma história muito legal. E por que esta imagem do dia? Aproveitando o gancho aí da Defensoria Pública. Esta menina que está aí na imagem ao lado da defensora foi adotada por uma família do Rio de Janeiro, isso depois de passar 10 anos, exatamente 10 anos em um abrigo. A menina foi identificada apenas pela inicial V e encontrou um novo lar, uma família do Rio de Janeiro, tudo isso por intermédio, né, do Cadastro Nacional de Adoção. A audiência de adoção da jovem ocorreu na sexta-feira, com um parecer favorável da Defensoria e de membros da Vara da Infância e da Juventude da nossa capital. A adolescente já iniciou o processo de inserção na nova família. O que é interessante nessa história, nós temos que falar a verdade aqui, é um caso atípico, né? Porque as famílias, na maioria das vezes, não querem uma criança já adolescente, preferem crianças menores. E nesse caso, muito legal essa história. E um detalhe, viu? Esse caso aí virou notícia na imprensa nacional. Até vou confirmar aqui, salvo engano, o UOL, exatamente. O UOL, o portal UOL da Folha de São Paulo, deu amplo destaque para vocês. Foram 10 anos essa menina, que é negra, nordestina e adolescente. E não tinha, como eu disse, o perfil desejado pelos interessados, até que apareceu esta família do Rio de Janeiro. Então, muita felicidade para elas, tanto para a menina quanto para a família, e fica aí o exemplo para todos nós. Eu vou fazer mais uma breve pausa, daqui a pouquinho o Videlan chega ao vivo, ainda tem Pitacos do Lino e a Polane Santos está em férias, está curtindo as férias. Boas férias, Polane, eu volto já já. Uma vida app é brincar na chuva,
mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida happy é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida happy é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida happy é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida happy, faça a Happy Vida. Happy Vida faz bem para você. Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a minha flor. Só quero ir se você for. E quando eu notei, já era, caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço. E quando eu notei, já era, caí de paraquedas. Tá todo mundo ligado. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. A felicidade acendeu em Maceió, pelas ruas dá pra ver a cidade se encher de orgulho e alegria. As praças com mais vida, as vidas com mais graça, de noite e de dia. A felicidade é todo mundo ter direito de fazer acontecer. A cidade aqui não para, tá bonito de se ver, tá melhor pra se viver. O trabalho cresce, a cidade se renova. Feliz ano novo, feliz Maceió nova. O trabalho cresce, a cidade se renova. Feliz ano novo, feliz Maceió nova. Prefeitura de Maceió. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. Muito bem, estamos de volta trazendo informações ao vivo com o repórter Videlan Araújo sobre as matrículas para os alunos novos. Esse período começa hoje, não é isso, Videlan? Eu volto com você ao vivo.
É isso aí, Mauro Wedekind, de volta. Nós estamos aqui na sede da Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, em que a Prefeitura de Maceió, através do prefeito Rui Palmeira e todas as ações relacionadas, abrindo a pré-matrícula municipal para o calendário 2018. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Roberval Ferreira, que é coordenador de matrícula da SEMED, para explicar quais os procedimentos. Roberval, muito obrigado por nos receber, o pessoal trabalhando a todo vapor. Eu gostaria que você falasse quais os procedimentos para que um pai possa garantir essa pré-matrícula na rede municipal de ensino. Bom dia. Bom dia. É importante que ele faça essa pré-matrícula, que vai de hoje, 22, até dia 28 de janeiro. No momento é importante que ele tenha em mãos a certidão de nascimento do filho, para matricular, fazer essa pré-matrícula na idade certa, o ano certo, a etapa, a modalidade correta. E RG e CPF do pai o responsável. Roberval, mas quais são os procedimentos? Pelo site, por exemplo, da Prefeitura, é possível fazer essa pré-matrícula? É exclusivamente através do site, não existe outra forma, não. É só acessar o site da Prefeitura, www.maceo.al.gov.br e realizar a pré-matrícula. Agora, existe algum tipo de opção para que o pai possa escolher uma escola, uma unidade de ensino mais próxima de casa, ou é o sistema que determina essa situação depois da pré-matrícula? Não. O pai tem a oportunidade, no momento, de escolher, fazer 3 opções, primeira, segunda e terceira. E o sistema vai selecionar uma das 3 opções. Agora, esses postos de atendimento que a SEMED está oferecendo, e isso são vários postos, como é que foi definida essa logística, Roberval? São 15 polos de atendimento à comunidade espalhados em todas as regiões administrativas de Maceió. De acordo com a demanda, existem algumas regiões que têm mais de um polo. Como Benedito Bentes existe, estão funcionando 2 polos de apoio à comunidade. Naturalmente, isso também evita aquela questão do transtorno, muita gente, aquele aglomerado. Exatamente. Então, os pais não precisam correr, o critério não é quem faz a pré-matrícula primeiro que é selecionado. Todos os pais que fizerem, o responsável que fizerem a pré-matrícula serão objetivo da SEMED alocar todos os alunos. Agora, essa pré-matrícula, Roberval, já garante a vaga? Não, isso no início é a pré-matrícula. A matrícula só será efetivada após a divulgação, que acontecerá de 3 a 9 de fevereiro, a escola selecionada. Então, o pai, a partir desse momento, ele acompanha através do número de protocolo que é gerado no momento que ele fizer a pré-matrícula. Saindo o resultado, sendo divulgado, ele se dirige até a escola com a documentação para realizar de fato a matrícula. Agora, os alunos inseridos já na rede municipal de ensino e os da casa, a pré-matrícula serve para todos ou aqueles já inseridos não precisam fazer essa pré-matrícula? Não, já são os 57 mil que já são da casa, já renovaram a matrícula. Essa pré-matrícula é para os novos alunos que querem entrar na rede municipal. Quantas vagas estão disponíveis, Roberval? Gostaria que você reforçasse isso, que é até importante. Muitas vezes os pais começam o ano e ainda não sabem se vai matricular o filho na rede municipal de ensino, se vai deixar o filho sem estudar, por exemplo? Pronto, olha, são milhares de vagas, a gente não tem ainda o número exato, porque algumas escolas ainda estão concluindo o ano letivo. Essa questão do ano letivo, Roberval, está tudo em dia também? Como é que está esse processo? Muitas já terminaram, a maioria, mas tem algumas que estão concluindo esse mês. Até quando deve sair esse resultado da matrícula, enfim, depois de que foi feito esse procedimento de pré-matrícula, dessa triagem? Depois do dia 9 de fevereiro será divulgado o resultado. O calendário começa quando? 19 de fevereiro. 19 de fevereiro. Roberval, muito obrigado. Então, tá aí, os polos de atendimento, 15 no total. É importante reforçar o que o Roberval colocou, viu, Mauro Wedekind? Você observa ali toda a equipe operacional já preparada para receber muitos pais em um dos polos, tá? Então, quem mora no Benedito Bentes não precisa se deslocar aqui para a SEMED para poder encaminhar esse processo. Tem polo lá no Benedito Bentes, tem outros pontos espalhados. Basta entrar no site da Prefeitura Municipal de Maceió para fazer essa pré-matrícula, que acaba sendo um procedimento de praxe para que as pessoas que ainda não estão inseridas, os alunos ainda não inseridos na rede municipal de ensino, eles passem a fazer parte desse processo para o calendário 2018, como já colocou aqui o Roberval, lembrando que são muitas vagas disponíveis pela rede municipal e que acaba sendo uma boa oportunidade para os pais não deixarem as crianças fora da sala de aula. Aqui direto da SEMED, no Bom Parto, na parte baixa da capital alagoana, com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo para a TV Mar Canal 25 na NET. Eu vou me despedindo, viu, Mauro? Deixo meu grande abraço para você e até amanhã com mais notícias em mais uma edição do TV Mar News. Valeu!
Valeu você, Videlan. Muito obrigado. Até amanhã. Obrigado mesmo. Deixe também aí um grande abraço ao Flávio Santos, o nosso repórter cinematográfico. Vocês acompanharam aqui na semana passada, a gente mostrou um vídeo da apreensão de um ambulante que estava lá com o carrinho vendendo milho. E aí nós recebemos uma nota em resposta ao vídeo que nós divulgamos aqui. A Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social informa que faz operações de rotina na orla de Maceió com o objetivo de ordenar e organizar o local, em obediência ao que determina o Código de Posturas do município. As ações também são feitas em atendimento ao que determina a ação civil interposta pelo Ministério Público Federal, que proíbe a ocupação desordenada da orla, bem como a degradação ambiental e determina a utilização de diversos outros comandos para minimizar os problemas que restringem o acesso à praia e sua ocupação pelos banhistas. Apenas para resumir o que diz a nota, ninguém pode chegar lá do jeito que quer, sem uma licença, colocar um carrinho e começar a vender. Esta é a situação que nós vimos aqui na nota da Secretaria. Mas vamos mostrar agora uma entrevista, porque o Maceió Verão continua com transmissão muito legal da TV Mar, um trabalho aí do nosso querido Kleiner Mota, em parceria com Josiel, Daniel, Patrícia Barros, Flávio Santos, muita gente trabalhando e o Geleia também faz parte da equipe. E agora a gente vê uma entrevista com a dupla Zezé de Camargo e Luciano, eles que conversaram com o repórter, com o locutor, narrador, Geleia. E um detalhe muito interessante, a participação deles não foi transmitida, não por nossa causa. A produção aí é que não deixou que fosse transmitido o show. Tudo bem, é uma questão que eles querem assim, a gente respeita. Afinal de contas, temos aí uma dupla campeã. E o Márcio Andrei, o Márcio Andrei estava lá. Vamos ver se o Márcio Andrei aparece nessa entrevista, vamos acompanhar. Mistura de ritmos que deu certo. Agora arrumei 2 segurança. Faz aí. Olha a draga. Eita, meu pai. Tinha que receber essa dupla maravilhosa que canta e encanta para o país. Hoje é aniversário de Lulu, Lulu? Opa! Psicólogo já, cara. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu descer um grau aqui, um banco. Ficou melhor? Ficou melhor? Peraí. Ele vai buscar a cadeira ali, gente. Tem jeito não. Luciano, hoje é seu aniversário, cara. Aniversário, 46 anos. Parabéns. E quando me consultou por ser meu aniversário, o pessoal do escritório me consultaram, me chamaram e falaram: Luciano, é seu aniversário e tem um pedido aqui para fazer em Maceió. Eu falei, nem precisa perguntar, já tô lá, gravamos na época a vinheta da chamada do show e eu falei pra galera, tô indo aí comemorar o meu aniversário com vocês. Seja bem-vindo. Você sabe que são poucos shows, em 26 anos de carreira, são pouquíssimos shows que eu cantei no dia do meu aniversário. Acho que uns 3 ou 4. Graças a Deus. E hoje aqui nessa festa linda. Chegou a tempo pra tomar um banhozinho de praia? E aí, cara? Não, cheguei, eu vim do aeroporto pra cá. Pela primeira vez tô fazendo no show. Aliás, tomei banho hoje, né? Mas não tomei banho pro show, porque eu cheguei no aeroporto e vim direto pra cá. Mas como ninguém veio pra cá pra me cheirar, veio só pra ouvir eu cantar, tá bom demais. Mas seus fãs estão aí, tem mais de 20 mil pessoas, casa lotada. Uma mensagem de vocês, de paz, a primeira mensagem que vem no teu coração, no coração de vocês, para esse ano de 2018, já que o nosso país está passando por tanta coisa, com tantas modificações. Eu vou sentar agora, eita meu pai do céu, vamos continuar a entrevista, agora deu! Uma mensagem de final, de início de ano. Bom, legal, um abraço para todo mundo, obrigado de coração pelo carinho, mais uma vez Maceió, prazer estar aqui com você, a gente já cantou aqui, sei lá, umas 30, 40 vezes, é sempre bom voltar aqui e receber esse carinho de vocês. Valeu Maceió Verão, beijo. Beijo no coração de todo mundo, um beijo com gosto de geleia, o sabor você escolhe, valeu! Tá aí essa figuraça que é o Geleia, realmente o Geleia faz um trabalho muito legal. E uma curiosidade, gente, no dia do show da dupla era aniversário do Luciano, por isso que eles estavam ali na entrevista falando do Luciano. E quem estava lá, eu não acompanhei, diz que houve um grande momento de emoção, porque raramente o Luciano canta
no dia do aniversário. Ele abriu uma exceção aqui para nós de Alagoas e foi muito emocionante, um trabalho muito legal registrado por toda a equipe da TV Mar. E não acabou não, viu? Final de semana que vem tem mais show encerrando o Maceió Verão. Vamos ver um trechinho dela que faz um trabalho muito legal, Milane Hora na telinha da TV Mar. Veja. Chegando, pode ir se preparando, fala pro dono do bar. As imagens da Milane Hora, que está fazendo, vamos chamar aí, de uma repaginada na carreira, né? Adotando um novo estilo, sucesso para Milane. Tá aí, a galera gostou, o Alexandre Lino também, viu? Nos bastidores aqui ele está acompanhando a coreografia. Essa parte em especial realmente é de chamar a atenção, mas não vamos pedir para o Alexandre fazer isso, porque não tem nada a ver. O Alexandre não brinca, não é o momento disso, é o momento do esporte. Daqui a pouquinho a gente põe aí mais uma imagem. Ale, muito bom dia. Milane Hora. Milane Hora está aí fazendo sucesso, né? Sim. Depois de uma passagem pela Timbalada? Isso. Ela aprendeu alguns ritmos baianos. Isso. Boa sorte para Milane. Ida dela, essa passada de tempo lá na Timbalada, voltou repaginada, como você muito bem disse. Muito bem. Lino, você quer começar falando do CSA que empatou, do CRB que agora tem o artilheiro do Fantástico pedindo gol. Quando eu vi aqueles gols do nosso Asa querido... vencendo, Coruripe vencendo, mas a gente vai dar um giro internacional. Vamos lá, então vamos lá, que você que manda. Foi um final de semana de muito esporte e de futebol. Mas um futebol que não está muito na nossa cultura nem no nosso dia a dia, mas tem chamado bastante atenção e é um dos esportes hoje que mais crescem na preferência dos brasileiros. Já está definida a final do Super Bowl. Super Bowl que é simplesmente o evento anual que mais movimenta a imprensa em todo o mundo. Super Bowl só perde para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Tá aí, põe na tela. Eagles massacram os Vikings e mantém a maldição, garantindo a ida ao Super Bowl. Essa maldição, Mauro, é que o time que recebe o Super Bowl, os americanos são muito organizados, muito organizados. Sem dúvida. Eles já preparam, já está anunciado até 2020 onde será o Super Bowl. Então, aquela localidade tem tempo de se organizar com tudo, com tudo. E aí, o Eagles, esse ano, o Super Bowl será em Minnesota, casa do Minnesota Vikings, que chegou à semifinal dos playoffs, mas perdeu para o Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles, um dos times mais tradicionais do futebol americano, norte-americano, mas que há muito tempo, desde 1960, aguarda um título. Tem um vídeo, separar para o canal Esportes, do Sylvester Stallone, comemorando ele é um torcedor ilustre do Philadelphia Eagles,
que já foi 3 vezes à final depois de 60 e perdeu as 3. A última, inclusive, para o New England Patriots, muito conhecido aqui no Brasil como o time do marido da Gisele Bündchen, que, de novo, vai a uma final, a 10ª de sua história. Ele joga muito, né? Ele joga demais. Estava perdendo 20-10. A pontuação no futebol americano, o famoso touchdown, ele vale 6 pontos. No último tempo, perdendo por 20-10, ele conseguiu lançar, né, para 2 touchdowns e fez a virada 24-20. Puxa, o cara joga dele, você não pode. Ele não tem que ter mais tempo para permitir que o Tom Brady, o marido da Gisele Bündchen, que estava no estádio, fez uma festa. E a gente vai separar esses vídeos para o Canal Esporte. Muito legal. Para mostrar até porque o futebol americano tem crescido muito, tem ganho uma preferência de muita gente. Aqui no Brasil, muita gente ontem estava ligada acompanhando esse jogo. É mesmo. E muita gente, em especial você, estava ligado em outro jogo. Um jogo que não saiu do zero, né? São Paulo. São Paulo da garoa, São Paulo de gente boa. Pois terrível. São Paulo não consegue fazer gol, não, né? Terrível. Aí, ó, Aí. 2 jogos, nada. Não teve rede, não teve gol. Primeiro perdeu para o fortíssimo São Bento. São Bento, pelo amor de Deus. São Bento que está na história do CSA para sempre, né? Pois é. E depois jogando contra o fortíssimo Novo Horizontino também. Eita, nós. Deixou a desejar. São Paulo não faz gol, mesmo com Diego Souza. Diego Souza que ainda não mostrou para que veio, né? Preocupado. Mas, Mauro, sabe quem mostrou para que veio? Eurico Miranda. Eurico Miranda. Esse não tem a menor dúvida. Eurico Miranda foi o House of Cards do início do final de semana, porque o que ele fez na eleição do Vasco, a gente saiu daqui sexta-feira com praticamente certo que Júlio Brandt seria presidente do Vasco. Numa manobra de filme que nem a política brasileira seria capaz de resumir, ele conseguiu tirar o vice do Júlio Brandt e fazer o vice do Júlio Brandt presidente do Vasco. Alexandre Campelo está aí, ao lado de Roberto Monteiro, na eleição do Vasco. Pois é, Alexandre Campelo, que é médico do Vasco há mais de 30 anos, é o novo presidente com apoio do eterno Eurico Miranda. Meu Deus do céu. Será a primeira vez, temos um hiato, né, no período Dinamite, mas nos últimos 50 anos, primeira vez, com exceção desse período do Roberto Dinamite, que o Eurico Miranda não terá cargo na diretoria. No entanto, ele é o responsável pela vitória do médico Alexandre Campelo, porque ele fez assim, ele garantiu, você é o vice, se você vier para cá, eu lhe dou os meus votos e eu só preciso de um pouquinho dos seus votos para ganhar a eleição. E foi o que aconteceu, porque a diferença entre o primeiro colocado, Júlio Brandt, e o Eurico Miranda era muito pequena. É verdade. Então ele precisava só de um pouquinho mais de votos, porque com a anulação da urna 7, aquela que foi parar na Justiça, chegou rapidamente até o STJ, coisas de Brasil. Pois é, com a anulação dessa urna, o Vascão e o Eurico Miranda ficaram em maus lençóis. Mas o Eurico Miranda é outro, assim como o Tom Brady, que você só pode quando o tempo acabar. E esse quadro agora no Vasco não muda mais, Não muda mais. Vai ser o médico Alexandre mesmo. Alexandre Campelo, mandato de 3 anos como presidente do Vasco da Gama, um dos maiores clubes desse país. Clube que tem Libertadores e vários campeonatos cariocas, Taça Guanabara e Brasileirões. Um clube de muita tradição, de muita história, uma história muito bonita. Uma história que o Vasco vai seguir em frente. O Márcio cantou aqui, pediu para lembrar, os rebaixamentos também. Sim, o Vasco foi rebaixado, mas esse cenário a torcida vascaína prefere esquecer.
Mas, Mauro, vamos falar... Vamos falar que a gente já está na reta final. Vamos falar de Alagoas? Alagoas. Alagoas, a gente Campeonato teve Alagoano. Campeonato Alagoano. Tivemos até gol no Fantástico. Neto Baiano. Olha aí, X-Tudo do Alagoano, material muito bom, produzido pelo Globoesporte.com, que tem como editor o Vitor Melo. Vitor Melo é meu amigo há mais de 20 anos. Pois bem, Neto Baiano tá mais fininho. Tá mais fininho. Acho não que sei ele se teve um Photoshop aí abdominal, teve, mas... A barriguinha continua ali proeminente. No entanto, futebol também em alta. Neto Baiano fez 3 gols ontem na vitória do CRB frente ao Céu de Olho d'Água das Flores e pediu música no Fantástico. Alagoano também, que começou com vitória do Asa e vitória do Coruripe. Coruripe venceu o Murici jogando em Murici e o Asa em casa venceu o Dimensão Saúde. Dimensão Saúde é o time de Capela. Ano passado ele jogou a segunda divisão por Palmeira dos Índios, mas esse ano Dimensão Saúde será o time de Capela, que tem uma torcida apaixonada e carente de bom futebol. Tem até estádio lá em Capela. Pois bem, os fanáticos torcedores do Capelense vão torcer agora para o Dimensão Saúde. Tem imagens aqui de Arapiraca, a vitória do Asa, venceu bem o Asa, venceu o Dimensão Saúde, 3-0. Vamos lá, tem mais imagens aqui. Temos aí Coruripe vencendo o Murici. E Mauro, o tropeço da rodada, né? Temos aqui a vitória do CRB, venceu fácil, levou a torcida para o trapichão. E com imagens da TV Gazeta, tivemos aí o tropeço da rodada. CSA. Jogo em Boca da Mata, né? Cadê o CSA? Estou CSA realmente do ano surpreso. passado ainda não apareceu esse ano. Estou surpreso, Não apareceu. 2 jogos, 2 empates. E esse de ontem foi pior do que contra o Sampaio Corrêa. Porque a folha salarial do Santa Rita, perto da do CSA, o CSA não jogou bem ontem. Será o quê? Falta de entrosamento, a questão do preparo físico que algumas pessoas estão apontando? Entrosamento é o mesmo elenco, não é, Mauro? Poucas mudanças. Preparo físico está chamando a atenção. Você via ontem, no segundo tempo, alguns jogadores do CSA andando em campo. Podemos justificar que o campo também não era dos melhores. O campo deixou muito a desejar lá em Boca da Mata. O CSA merece jogar em campos bons. Teremos um próximo desafio para o CSA e tentar resolver essa situação. Porque a torcida azulina, que é apaixonada, tinha mais azulino ontem em Boca da Mata do que de torcedores do Santa Rita. Pois bem, torcida apaixonada merece bons resultados. Temos aqui a tabela, CRB lidera, uma vitória, mas por ter feito 4 gols, lidera, depois Asa e Coruripe. O Asa fez 3, é o segundo colocado, o Coruripe fez 2, terceiro colocado. CSA e Santa Rita empatam na 4ª colocação. E aí o CSE, que não jogou porque toda rodada alguém folga. Perfeito. Pois bem, o CSE folgou e não pontuou nem perdeu. E Murici, Dimensão Saúde e o Céu foram os derrotados da rodada. Eu vou pedir para passar aqui para a gente ver a próxima rodada. Isso, a gente vê a próxima rodada para encerrar o programa. Isso, quem folga na próxima rodada? O Asa, o Coruripe recebe o CRB, o Céu vai receber o CSE, lá em Olho d'Água das Flores. CSA joga em casa, frente à sua torcida, para tentar melhorar esse cenário. Pega o Murici, que vai vir de derrota, e o Dimensão Saúde, também no Rei Pelé, também no Trapichão, vai enfrentar o Santa Rita. Esse é o cenário da nossa tabela. Da segunda rodada do Alagoas. Segunda rodada. Acho que tem que consertar aquela informação. O jogo do Dimensão Saúde é em Capela. Em Capela. Muito bem. Vamos corrigir depois essa informação. Todos os jogos na quarta-feira. Quarta-feira, com Asa folgando. Asa em folga nesta quarta-feira. Lino,
Muito obrigado pela presença, obrigado pelas informações. Quero agradecer você que nos acompanhou até agora e desejar uma excelente semana para todo mundo, né? Sim, Mauro, só para completar, a gente hoje recebe aqui no Canal Esportes Edson Ratinho, que legal, do CRB. Muito legal. Vem falar aqui das previsões regatianas, que começou bem, ganhou na Copa do Nordeste, jogando fora de casa, e ganhou no Alagoano, liderando, com gol no Fantástico, pedindo música. Pedindo música. Gente, muito obrigado, excelente semana. Fique aí com a programação da TV Mar. A gente vai partir com as imagens do show de... Show de quem? Mano Walter. Grande abraço, Mano Walter. Mandou muito bem. Original do Quebrangulo. É isso aí. Até amanhã, gente. Obrigado. Até mais. Palmas pra vocês. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. E aí? Falou que a mentira não combina mais com a gente, mas que menina inocente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Ter uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você.